Você vai conhecer o caso de Álvaro Gomes Dias Filho, um inocente que foi parar na cadeia confundido com um traficante. Álvaro teve os documentos roubados e a vida dele virou um inferno. Bem, a gente vai acompanhar o caso aí do Repórter Sem Rosto e também, principalmente, do Álvaro, esse rapaz que foi preso por engano. Ele vai falar com a gente daqui a pouquinho. Aqui no estúdio está o Dr. Newton Nunes, advogado do Álvaro. Eu agradeço a sua presença. E aqui o Dr. Leonardo Pantaleão, advogado. Ele vai dar aí a sua opinião sobre esse caso. Muito obrigado pela presença. O rapaz ficou 22 dias preso, era inocente. Acho que vocês têm melhores detalhes, né, para mostrar para quem está em casa, né, o perigo de repente ter um documento roubado, de alguém perder o documento. Às vezes a pessoa perde. Esse é um drama que nós vamos discutir aqui, o drama de se perder o documento e do sistema de documentação no Brasil, que também é extremamente falho, não é? Aliás, nós vamos mostrar, viu, Simone, o Repórter Sem Rosto, nós vamos mostrar o Repórter Sem Rosto daqui a pouco discutindo esse caso, né? Trabalho do Repórter Sem Rosto do Direitos Humanos trazendo um caso escandaloso que você aí pode estar sendo vítima nesse momento. Como foi um homem que tinha uma vida normal até ter os documentos roubados. Depois disso, o que aconteceu com ele, nós vamos mostrar agora com a Simone Nittoli. Eu acompanhei este caso que se arrastou por vários anos e mudou a vida de um cidadão comum. Processo. Álvaro Gomes Dias Filho tem hoje 33 anos e uma vida de leis e processos. Ele mora sozinho nessa casa. É uma pessoa triste. O drama deste rapaz começou em 91, quando o carro dele foi furtado. Na época, ele declarou à polícia que o bandido levou todos os documentos, inclusive o RG. Mas não adiantou. Um ano depois, Álvaro sofreu um acidente de moto e veio aqui até o 1º Distrito Policial de Guarulhos. Como ele estava com as duas pernas quebradas, veio acompanhado da mãe para fazer o boletim de ocorrência. Só que aqui, o Álvaro acabou levando um susto. Era uma sexta-feira, dia 18 de setembro de 92. O Álvaro estava sentado numa cadeira exatamente aqui. O delegado se aproximou dele e disse o seguinte: olha, você é procurado, é traficante, eu vou te prender. Ele disse: não, alguém roubou o meu documento, eu tenho como provar, só que não adiantou. O Álvaro foi algemado. Quando ele tentou levantar da cadeira, o delegado ainda puxou o revólver, apontou para ele. Começava aí um pesadelo, uma vida cheia de sofrimento e dor. Álvaro perdeu a noiva, foi abandonado pela família. A distribuidora de autopeças que ficava no 2º andar deste prédio foi fechada. Os 32 funcionários demitidos. Os sonhos do jovem comerciante tinham acabado. Neste documento expedido no dia 8 de outubro de 92 pelo promotor de justiça, Pedro Antônio Bueno de Oliveira, o reconhecimento. Álvaro Gomes tinha sido vítima de erro judiciário, por isso deveria ser solto imediatamente. Mas as marcas ficaram. O que a gente passou fica pra gente, né? O que a gente sofre, só fica pra gente mesmo. Né? Isso não tem como passar pros outros. Mesmo inocentado, Álvaro ficou 10 anos com o nome sujo. Não conseguia emprego, era discriminado. Fui daqui em Santa Catarina para ir em 3 fábricas. 2 me receberam, uma me recebeu no portão. Não me convidou nem para entrar na fábrica, porque os concorrentes falavam: esse cara foi preso, isso tudo o quê? Para mim perder a minha clientela. Muita humilhação, muita piada, né? Hoje eu tenho uma boa casa, tenho um carro, trabalho para 5 maiores empresas aí, de umas ótimas empresas de São Paulo. Mas é feliz? Na realidade, não. Bem, antes da gente falar sobre esse assunto, alagamento também? Nós vamos conversar com os advogados, Dr. Newton, Dr. Leonardo. A gente vai mostrar imagens. Tem chuva primeiro, Lá na 25 de março. Já. Agora? Ele está escutando a gente? Então daqui a pouco, olha. Ele está no vídeo, link, daqui a pouquinho. Boa tarde, Álvaro. Boa tarde. Daqui a pouquinho a gente vai falar com você. Tá certo? Ao vivo. Okay. O Álvaro é acompanhando tudo isso, mesmo porque o que deu para perceber, Capriotti, é que, claro, ele numa cadeia, numa cela pequenininha, com 35 homens. E depois tem aquela história, né, gente? Você vai pra rua, tem sempre alguém que fala: ai, você foi preso por engano, será que é verdade? Será que ele não aprontou alguma coisa? O comprometimento moral é muito grande, né, doutor? Sim, porque
teoricamente, todo mundo que está preso se diz inocente, mas ele realmente era inocente. E aí, como você mesmo falou, fica aquela coisa, será que ele realmente não estava envolvido? Agora, doutor Leonardo Pantaleão, deixa eu só saber, doutor Leonardo Pantaleão, Simone. Doutor Leonardo, num caso como esse, a gente sabe que tem muita gente em casa nesse momento também sofrendo com um caso parecido como esse. Nós mostramos agora aí o caso da venda dos documentos falsos. O que o cidadão pode fazer? Qual é a responsabilidade do Estado? Qual é o direito do cidadão num caso como esse? Bom, inicialmente, boa tarde, Capriotti, boa tarde, Simone. Um prazer realmente estar aqui com vocês. Esse caso do Álvaro, infelizmente, ele acaba não sendo um caso raro no Brasil atualmente, porque, na realidade, a própria Constituição Federal fornece subsídios para que esse tipo de situação aconteça, na medida em que a pessoa que se identifica civilmente, ou seja, portando uma cédula de identidade, um RG, um CPF, alguma coisa nesse sentido, ela está desobrigada de se identificar criminalmente. O senhor quer dizer, como a gente dizia antigamente, tocar piano. É ir lá, passar tinta no dedo para confirmar se é ele mesmo. Exato, é a identificação datiloscópica, que é exatamente a impressão digital, onde seria realmente o método mais eficaz para você rechecar a identidade daquela pessoa, se realmente é aquela ou não. Isso tem uma tendência a diminuir no direito brasileiro hoje em razão de algumas reformas que vêm sendo feitas na legislação. O próprio Código de Processo Penal já adotou uma medida em que deve inibir esse tipo de situação, quando ele reformou um dos seus artigos e que previa a possibilidade de uma ação penal ter seguimento, mesmo quando não se localizava o réu, para poder responder o processo pessoalmente. Para quem está em casa entender um pouquinho melhor, doutor Leonardo, vamos explicar o seguinte. Quando o rapaz que roubou o RG do Álvaro, quando ele foi preso por tráfico de drogas, na ficha o Álvaro tinha um nome limpo, era réu primário, endereço fixo. Apesar de ser um crime hediondo, o juiz, por algum motivo, liberou. Então, no processo, o senhor vem e presta depoimento. Esse bandido, desapareceu. Então ele foi julgado à revelia e condenado a 3 anos. Quando o Álvaro entrou na delegacia, acabou preso. Tá certo? E é importante lembrar também, Simone, é importante lembrar que o sistema de identificação aqui no Brasil é muito falho, porque a carteira de identidade é um plástico com um papel dentro, onde você pode trocar a foto facilmente. Quer dizer, já passou da hora de haver uma troca do sistema de identificação em todo o país. Não tem uma comunicação entre os estados também. A própria OAB faz isso. A OAB hoje está fazendo isso. A própria OAB está mudando a identificação. Olha, antes de qualquer coisa, a gente pode chamar uma reportagem. Eu acompanhei o Álvaro em vários momentos, inclusive ele ficou quase 1 mês preso, passou por maus momentos. Mesmo assim, esse rapaz criou coragem para relembrar o passado. Assista comigo. O homem que usou a carteira de identidade de Álvaro já tinha uma ficha criminal extensa, além de tráfico de entorpecentes, contravenções penais e também um homicídio. Mas até que a verdade viesse à tona, foram 22 dias preso na cadeia pública de Guarulhos, hoje desativada. Bem atrás desse portão ficava a cadeia pública de Guarulhos. Depois de 10 anos, o Álvaro está voltando aqui. Você acha que você vai ter coragem de entrar, Álvaro? Eu vou, né? Já foi preso errado mesmo, né? Eu vou voltar aqui, né? Ruim é as lembranças do passado, tudo, né? Vamos lá? Posso abrir a porta? Vamos entrando então aqui, nesse primeiro corredor. Nós não tivemos autorização para entrar lá nas celas, mas a gente vai se aproximando. Olha só, Nilvan, o tamanho do cadeado. Esse portãozão de ferro aqui com outro cadeado, quer dizer, quando o preso passa por aqui, aquele barulho da tranca, e depois disso, olha só o que os presos podem ver. Apenas grades, um espaço pequeno. Vem aqui, Álvaro. Você ficou em que cela? Dá pra ver daqui? Não, eu fiquei... Primeiro dia que eu entrei, eu dormi nesse corredor aqui, nesse chão. Nesse corredor aqui no cantinho. Depois, nos outros 22 dias, você ficou aonde? X5 fica lá no fundo. Aqui a gente não tem acesso. Pelo lado de lá, no quinta cela, né? É um espaço de 25 metros quadrados que mora 35 pessoas lá dentro, né? E como é que vocês dormiam? Uma cela tinha quantos metros quadrados? Assim, 5 por 5. Desses 5 por 5, 20 metros são assim, ó.
seria 2 negócios de concretos, assim, né? 2 e 2 seriam as camas, chama jega, né? Dorme de valete, 2 pro pé de lá, 2 pro pé de cá. E no chão, tudo de valete, né? Na praia, que chama, né? O que você viu aqui dentro que mais te chocou, Álvaro? Que marcou sua vida? Arrancaram o rosto do estrupador índio aqui, né? Arrancaram o rosto do cara, assim. Os outros presos? Eles fazem isso com o estrupador. Aí derreteram o cara com água fervendo, tudo, né? Estruparam ele, saquearam. Você chegou a apanhar também? Apanhei. Quando você fecha os olhos hoje, qual a imagem mais forte que vem à tua cabeça? Eu não durmo direito ainda. Muito grito, né? É feio, não dá. Mas o mais forte foi ser preso na frente da minha mãe, né? Sua família te trata como? Você disse que existe uma distância. O que aconteceu com a sua família em relação a você? Bem, minha mãe trabalhava pela penitenciária, né? Então ela começou a me tratar como bandido, né? Eu me acabei, bebida, droga, todas essas coisas na rua, né? Olha, então, a última vez aqui, Álvaro. Que seja a última mesmo. Que seja a última mesmo, né? Bem, o Álvaro está ao vivo conosco. Ô Álvaro, boa tarde. Eu queria saber o que é que você sente num momento como esse ao ver a reportagem e rever o momento em que você passou os 22 dias preso lá em Guarulhos. Hoje em dia não dá para explicar, porque acabaram com minha vida. Crente desequilibrado, realmente eu tô, porque ver gente morrer, derretida, não dá pra ser uma pessoa normal. Você fica frio, estúpido, né? Todo mundo te magoa, saber o lado ruim das pessoas. Tô tentando viver de novo, né? Ô Álvaro, é verdade que você chegou a ir parar debaixo da ponte? Você teve que morar debaixo da ponte? Eu morei em 97. Né? 97. Foi nessa ponte aí que você morou? Debaixo dessa ponte? Morei 5 dias aí, 4 a 5 dias. Não tinha pra onde ir, né, meu? Acabado da BBI, da droga, todas essas coisas. Peguei o vício lá dentro da cadeia, né? Tinha dinheiro, era obrigado a usar. Se eu usasse, eu sustentava os outros, né? Quer dizer, em 22 dias a sua vida foi totalmente desestruturada? O pior foi na rua, porque humilhação, extorsão, espancamento, tudo isso. E um detalhe, Capriotti, é que o Álvaro, ele ficou 10 anos com o nome sujo. Inclusive, eu gostaria que voltasse a imagem do ao vivo lá pro Álvaro. Álvaro, você tá com a sua carteira de identidade aí? Tô. Agora você vai contar pra gente, ele tem muito orgulho, Capriotti, em mostrar a identidade, porque conta pra gente quando foi que você conseguiu esse novo RG. Dia 16 de fevereiro de 2002. 10 anos depois. Que coisa. Isso é a cidadania sendo colocada à mostra aqui no Direitos Humanos. Porque o direito do cidadão é ter a sua identificação, a sua identidade. Isso é o direito básico, o princípio básico do direito do cidadão. Né? E ele conseguiu 10 anos depois, num erro clamoroso da justiça, num erro judicial clamoroso, que nós acompanhamos aí, estamos acompanhando, né? Um caso bárbaro e lamentável que nós estamos mostrando hoje para você. O caso é complicado. E em 1995, o promotor Ricardo Andreucci afirmou que o juiz Walter César Augusto, que era o responsável pelo erro cometido, foi o responsável pelo erro cometido contra o Álvaro. E olha, o documento está aqui. Está aqui, vamos mostrar. Sua Excelência, vou mostrar para essa câmera. Quem assina é o promotor Ricardo Antônio Andreucci. Sua Excelência, a rigor, foi o responsável por todos os equívocos oriundos da situação fática. Então, ele cita o nome do juiz e diz que Sua Excelência foi o responsável por todos os equívocos. Agora... Que coisa, não? E só para completar, Simone, a nossa produção conversou com o juiz Walter César Augusto, que está aposentado desde 1992. Nós convidamos ele para participar do programa, mas ele alegou que teria que examinar melhor o processo para depois tomar uma posição sobre o caso. E, infelizmente, nós não pudemos contar, mas ficou muito claro, não é, pelo documento do promotor, né, Dr. Newton, Dr. Leonardo, de que houve realmente um erro da justiça nesse caso, né? Claro, cabalmente provado. E o que é possível que o senhor, como advogado, porque o que a gente percebe é que, claro, até hoje o Álvaro sente
Porque ele não recuperou a empresa que tinha, porque a vida dele mudou, a família o deixou. Mas o que o senhor acha que vai ser possível fazer para esse rapaz ter pelo menos uma sensação de que foi indenizado? Olha, Simone, como você mesmo falou, se nós formos analisar por dinheiro nenhum, vai pagar o que ele passou. Isso é fato. Obviamente que o Estado, por ter a responsabilidade objetiva em relação aos seus entes, nós estamos acionando o Estado, e o Estado, na sua contestação, alegou a prescrição desse processo, que ele teria que ter entrado durante 5 anos, a contar do fato, teria que ter entrado com esse processo. Mas ele poderia ter entrado? Eu vou te explicar agora. Conforme consta nas folhas 306 e 307 do processo 724 de 91, que foi o processo crime que deu origem a todo esse celeuma, o processo só veio a ser encontrado dia 13 de agosto de 2001. A gente vai mostrar aqui para a câmera. Olha só, porque o processo do Álvaro, dá para pegar aqui, Carvalho? Oficial escrevente que certificou essas folhas. O processo do Álvaro desapareceu. Desapareceu. Durante 3 anos. Então, sem o processo, nas mãos ele não poderia resolver nada. Me procurar, inclusive, nenhum outro profissional. Porque como que nós íamos? Não, porque nós não tínhamos como, não tínhamos elementos de subsídios. Agora, sabíamos como é que do problema. Desapareceu e reapareceu, doutor? Desapareceu e o oficial fala que estava no meio dos documentos e eles não tinham controle. Porque só rapidamente para o público não ficar... Existe uma ficha controle, porque infelizmente ainda não existe... A informática é muito precária no fórum. Então essa ficha controle, ela controla o processo manuscrito. Sumiu esse processo e ninguém achou. Vieram achar esse processo exatamente dia 13 de agosto de 2001. Você veja bem, Capriotti, Simone, 10 anos depois. Mas se o prazo prescreveu, o que o senhor vai fazer agora para conseguir retomar essa história? Veja bem, como eu estava conversando até com o colega, com o doutor, não foi quem deu causa a esse sumiço, não foi o Álvaro. Pelo contrário, o Álvaro só foi vítima, até no sumiço do processo. Então nós já entramos com apelação, estamos arguindo essa falha processual e para ser retomado o prazo processual, ser dado de novo o prazo processual, para que não ocorra a prescrição, que seria o direito dele de propor a ação. Doutor Leonardo, eu queria saber do senhor, quais foram os direitos que foram tomados, renegados ao Álvaro nesse caso? Olha, na realidade, Capriotti, você tem aqui, claro, pelo que estou percebendo, caracterizado um erro do Estado, representado pelo juiz, que inclusive, até diga-se de passagem, é uma possibilidade até de o Estado, em vindo a ser condenado a indenizar o Álvaro, como a gente pressupõe que vai acontecer, porque numa situação dessa de prescrição, provavelmente vai ser reconstituído o prazo, o Estado pode, caracterizada a culpa grave do juiz, inclusive exigir do ex-juiz a indenização.